Então vamos iniciar a série O Arrebatamento. Então a gente vai mostrar como que está sendo a preparação do arrebatamento pelo Criador e também vamos mostrar como os países estão se movendo para a inversão magnética. Sobre o seu mapa, você tem a linha de Câncer, né? E a linha de Capricórnio. Então você tem Câncer e Capricórnio. Só que essas linhas, elas não são verdadeiras. Porque na realidade, você não está nem na era de Capricórnio e nem na era de Câncer. Você está na era de Peixe e na era de Virgem. Então, essa linha aqui é Peixe e essa linha aqui é Virgem. Os povos antigos e os governos, até 2018, eles acreditavam que aqui seria entre o 23 até o 33 norte, essas linhas na latitude, ó, na latitude, tá vendo aqui, ó? Na latitude, né? Que vem ser isso aqui, ó. Na latitude seriam os lugares seguros para estar na inversão magnética, porque você tem a origem dos povos antigos sempre nessa linha, uma sobrevivência sempre de cataclisma nessa linha. Só que nessa linha só existe uma pequena faixa que é área segura, que vem ser aqui mais ou menos, ó, o meio da África, onde está localizado a pirâmide de Gizé. Então, aqui nessa pequena faixa é onde é área segura para inversão magnética. Tanto é que todas as cidades aqui, ó, que foram construídas pela China, elas foram abandonadas. Elas foram abandonadas. Hoje você tem mato crescendo nessa cidade. Eu vou mostrar as imagens aqui agora, quer ver? Então você vê aí, ó, um investimento de bilhões de dólares que foram abandonados, simplesmente abandonados, porque eles perceberam que nesse paralelo 33, denominado linha de Câncer, mas não é a linha verdadeira, porque a linha de Câncer e a linha de Capricórnio, ela vem do centro maior, ela não vem da terceira terra. Isso é explicado aqui no canal. Se você não entendeu a explicação, se você começar a assistir os vídeos, eu explico isso em alguns vídeos. Então eles abandonaram porque eles perceberam que a área segura no hemisfério norte não está na latitude, mas sim em uma faixa da longitude. E aí você vê o mato tomando conta dessas cidades. Porque devido ao campo magnético nulo, que no futuro, nas próximas décadas, a China vai enfrentar, ela foi fazendo cidades mais perto da coluna da Terra e mesmo assim acreditando que nessa faixa de latitude seria seguro. Então, ó, olha o investimento e você vê que eles erraram no raciocínio, no conhecimento e abandonaram. Tanto é que você vê aí, ó, bairros, o mato tomando conta. Porque eles sabem que aí não é área segura e a área segura no hemisfério norte está na longitude. Então, a partir do momento que eles têm esse conhecimento, todas essas cidades foram abandonadas e deixadas no mato. Para você compreender o que eu estou falando, então, essa linha que eles te mostram sendo a linha de Câncer, na realidade, é a linha de Virgem. Essa linha aqui, ó, é a de Virgem. Essa linha aqui, que eles te mostram que é de Capricórnio, na realidade é a linha de Peixe. Porque você está na era de Peixe, indo numa transição para a era de Aquário. Qual é a constelação oposta a Peixe? É Virgem. Então, a linha de Câncer, na verdade, a verdadeira, é a que vem do centro maior, que vai ser essa é de Câncer e essa é de Capricórnio. Então, essa distância entre a linha de Câncer e a linha de Capricórnio, onde é a área segura. E quem mostra isso? O mapa da Terra da Lua. E quando você estuda astronomia, você compreende que essa montagem do relógio no firmamento, essas linhas, elas estão aqui, ó. As coisas do Criador é tremendo, filho. Então, a distância de Câncer e de Capricórnio são as colunas da Terra, onde é a Terra prometida. Se você ver, Israel está aqui, entre as colunas. A terra que emana leite e mel.
E o que é a Via Láctea? O caminho do leite. Porque quando os anjos, Apocalipse 8, versículo 12, 1/3 das estrelas vão se escurecer, a luz do sol, 1/3, e a luz da lua, é que 1/3 da terra vai para a escuridão. Tanto é que hoje o sol passa na cintura de Ofiuco, e Ofiuco está retirando Escorpião. O que eu estou falando está acontecendo. Tanto é que em 2024 eles colocaram até nos livros dos seus filhos na escola, eles colocam como a 13ª constelação de Ofiuco. Não, ela está retirando Escorpião. Tanto é que lá em Apocalipse, a tribo de Dan, ela não é mencionada. Nem a de Dan e nem de Efraim, que representa Escorpião e Touro. Porque se Escorpião é retirado, a constelação de Touro é oposta a Escorpião. Ela também vai ser retirada. Por isso que não é mencionado em Apocalipse. Apocalipse, se você ler ele está falando de firmamento, do início ao fim. Se você compreender a astronomia, você compreende o que eu estou falando. Então, a área segura, aqui no Oriente Médio, na Europa e na África, é a que está na longitude, né? Ela está, ó, se você reparar, ela está na longitude e não na latitude. Por isso que a China abandonou essas cidades aqui. Realmente ela abandonou as cidades. Recapitulando, por que a China abandonou? Porque a área segura está na longitude e só nessa faixa aqui, ó. Ela não está na latitude, que vai ser essa faixa. Você vai conseguir compreender agora. Na África, ela está passando aqui, ó. Onde ela está passando, ó? Tá vendo onde passa? A coluna da Terra. Tá vendo que Israel está na coluna da Terra? E o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter neve, tá vendo? Você vai ter neve aqui no deserto do Saara e você vai ter falta de água nessa região da África. Agora aqui, ó, tudo lugar seguro, tá vendo? Então, na coluna, você tem lugares que tem neve, lugares que vai ter escassez de água, mas não deixa de ser lugar privilegiado, porque essa neve aqui vai acabar fornecendo água para toda essa região. Você tem que ter raciocínio. Isaías, capítulo 35, versículo 1, não fala que o deserto do Saara, ele vai florescer? A vegetação vai voltar a nascer? Então essas profecias do tempo do fim, da consumação da era, está acontecendo diante dos nossos olhos. Tanto é que quando você olha para a Europa, olha onde que está passando a coluna da Terra. Aqui, ó. Né? Olha aí a coluna da Terra. Repara onde que está o Vaticano. Na coluna da Terra. Repara aonde que está o CERN. Na Suíça. Tá vendo? Mas também na coluna da Terra. São lugares seguros. Olha a Ucrânia. Olha a Ucrânia na coluna da Terra. Claro que tem trechos da coluna da Terra que vão sofrer com o cataclismo. Na Europa, quer ver, ó? Olha aqui, ó. O norte da Europa, ele vai sofrer muito. Você tem Alemanha, Irlanda, Reino Unido, norte da França, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Letônia, Lituânia, tá vendo aqui, ó? Bielorrússia, norte da Polônia, quase todinha a Polônia, tá vendo? E aí você pega aqui a Ucrânia, ó, favorecido, tá vendo o interesse? Você pega aqui a Áustria, você pega a Croácia, Bósnia, Sérvia, Bulgária, Macedônia, todo esse lugar aqui são lugares privilegiados na coluna, tá vendo? Itália, Suíça, o sul da França, o sul da Alemanha. A Turquia, ela não é privilegiada. Por que a Turquia não é privilegiada? Porque a constelação de Touro, que representa Efraim, está codificada sobre as 7 igrejas. E Escorpião vai ser retirado por Ofiuco. Então a Turquia ainda ela vai sofrer com um grande terremoto nos próximos anos. Uma destruição total. Olha aqui Espanha, né? Olha Portugal, lugares privilegiados. Espanha e Portugal, eles estão fora da coluna.
Só que existem fragmentos da coluna que estão distante dela. E tanto Espanha como Portugal estão em um fragmento de coluna. Tanto é que a Arábia Saudita também está em um fragmento de coluna. Porque aqui vai ter seca, liberação do metano, que vai ocasionar, né, a gente já sabe, quando o plasma aterrar, porque você está tendo o norte, ele está em curto-circuito, o Polo Norte. Você vê que a Europa sofre com verões cada vez mais fortes, inundações cada vez mais fortes e também inverno ao extremo. Está acontecendo. É o efeito ping-pong que eu coloquei aqui no canal. Isso vai ser agora? Não. Eu estou me referindo às próximas décadas. Porque o arrebatamento e o dia do Senhor, homem algum sabe. Mas a gente não pode ser uma igreja acovardada. Porque não foi dado a você espírito de covardia. E quando a gente fala em arrebatamento, a gente está falando de consumação de era. E a igreja verdadeira será retirada. A igreja não estará nem na tribulação e nem na grande tribulação. Ela vai ser retirada. E quando você vai analisar esse norte da Europa, olhando no mapa da Terra na Lua, porque a Lua é a fiel testemunha do Pai, o Pai ele deixou a Lua como um quadro para te mostrar a verdade, filho. A Lua é o espelho da Terra. A Lua tirou uma radiografia da Terra. Existe deformação na holografia, na fotografia? Claro que existe, porque nós estamos sofrendo uma inversão do campo magnético. Então, com a diminuição do campo magnético, a holografia fica distorcida. Mas mesmo assim, ela te mostra a verdade. Se você pegar aqui o norte da Europa, quando você pega essas linhas, tá vendo aqui, ó? Essas linhas aqui, se você for lá no Google e começar a seguir a altitude dela, indo para o norte, do hemisfério sul para o norte, você vai ver que ele vai aqui, ó, fazendo uma planície, depois ele vai subindo de altitude, ó, até chegar aqui, ó, tá vendo? Aqui é o topo da montanha, ó. O norte é o topo da montanha, e quando vai para o Polo Norte, você vai diminuindo de altitude. Tanto é que todos os rios aqui da Europa, do norte da Europa, correm para o Polo Norte. Tá vendo como que a gente vai descobrindo? Aonde que a pressão atmosférica é mais baixa, é mais fraca? Aqui, ó, no hemisfério norte. Aonde que ela é mais alta e ela é mais forte? Aqui, ó, no hemisfério sul. Aqui você tem pressão atmosférica alta. Aqui você tem pressão atmosférica baixa. Porque você está no topo da montanha. Tá vendo aqui, ó? E isso aqui é só você seguir as linhas do Google. Por que você pega as enchentes aqui, ó? Quando você vê o Brasil aqui, ó, tá vendo? Vou aumentar aqui, ó. Quando você pega o Brasil aqui, ó, se você pegar Porto Alegre, ó, ele tá no pé da montanha. Ó, olha a linha, ó, que tá numa planície, aí vai subindo, ó, tá vendo? E aí por isso que eles estão te mostrando que vai haver, nos anos futuros, enchentes no sul do país. E vai acontecer mesmo. Aí, ó. Não está acontecendo? Aí as enchentes, ó. Não houve? A tendência das enchentes no sul do país é só cada vez mais aumentando e ficando mais severa ao longo das décadas, porque está na planície. Estão no pé da montanha. Tá vendo? E aqui você está em Europa. Então o metano que está sendo liberado aqui. Aqui tem mercúrio. Então você pega esse norte, onde está no topo, ó, e quase descendo para o Polo Norte, é onde eles vão sofrer mais. Aqui o sul da Europa, que eu te mostrei na coluna da Terra, aqui, ó, o sul da Europa, né? A Europa está aqui, é os lugares privilegiados. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Onde fica Israel? Israel fica aqui, onde que eles estão nessa montanha. É um lugar privilegiado. Só que a coluna da Terra, ela passa aqui, ó. Então a gente vai mostrando e vai fundamentando, né? Porque você pode fundamentar em latitude. Porque você começa em latitude baixa, lá em Porto Alegre, 20 metros ao nível do mar, e chegando nas montanhas do Canadá a 2.800 metros.
chegando nas montanhas da Rússia a 3.000 metros de altitude. Todas as montanhas altas estão concentradas, 90%, no hemisfério norte. Por que será, hein? Porque a nossa Terra é uma montanha. Pode-se dizer que é um vulcão, filho. Só que é tão gigantesco que você não tem a percepção. Mas se você pegar altitude e seguir essas linhas no Google Earth, você vai ver que eu estou falando algo que é correto. Tanto é que todas as cidades que estão sendo construídas no deserto, elas estão na coluna da Terra. Porque eles sabem que pós-inversão, a Terra vai ficar assim, ó. Olha como vai ficar a Terra. A Terra vai ficar dessa forma. Então eles estão construindo cidades desertas, tudo aqui, ó. Que é aquelas cidades que se chama Línia, e assim vai. É um monte de cidade que eles estão fazendo. Que os árabes estão construindo no deserto dos Estados Unidos, porque sabe que a pós-inversão é onde o mundo vai iniciar.